Agora sim, pontualmente, 17 horas e 30 minutos, pelo horário de Brasília. Mais uma vez, boa tarde a todas as presentes. Creio que só são alunas nesse momento, exatamente. Uma turma eminentemente feminina. Boa tarde a todas agora no ambiente de gravação. Já tínhamos falado antes, conversado, abordado qual vai ser o assunto da aula de hoje e feito o teste aí de gravação. Eu vou desabilitar a sala de espera, só um instante. Pronto, agora a sala de espera devidamente desabilitada. Os alunos que quiserem ingressar, entram. Quem quiser conversar sobre o assunto da nossa disciplina, no chat, pode fazer qualquer tipo de pergunta ou comentário pertinente a fundamentos de estatística. E numa turma que não vai ter mais de 20 alunos, eu permito que abram os microfones. Então, democraticamente e dentro dos padrões estabelecidos pelo Grupo Ser Educacional, iniciaremos a nossa quarta e última aula. Repito, material exclusivo deste nosso grupo Ser Educacional. E a gente começa por um assunto que é do terceiro capítulo do nosso e-book. Na aula passada, vimos probabilidade, que ainda é do segundo, eu achei muito importante. Aí cabe ao poder discricionário do professor montar suas aulas conforme as maiores relevâncias dos assuntos dentro do nosso conteúdo programático. Fizemos a aula passada quase toda sobre probabilidades, teoria dos jogos, conversamos até sobre futebol, e agora a gente começa com o que eu considero o principal assunto do terceiro capítulo. Lembrando que lá também tem distribuição de frequência, que é assunto dado em unidade à tarde. Ora, Aline, seja bem-vinda, que boa sua presença aqui. Bom, então, a análise combinatória é uma área da matemática que estuda técnicas para contar, organizar e combinar elementos de um conjunto sem a necessidade de listar todas as probabilidades. Olha que interessante. A gente aqui fala de combinar elementos. Falamos isso na primeira aula. Estatística é a arte de arrumarmos, organizar elementos. E agora vem, sem a necessidade de listar todas as probabilidades, ou perdão, todas as possibilidades. E aí a gente tem em possibilidade a ideia da aula passada, que foi probabilidade, e temos também a noção de, é, da divisão em fatias de assunto também que já foi comentado em aulas anteriores. Só um instante, por favor. Erradamente, eu esqueci de tirar o som do celular, mas já tirei agora. Bom, vamos lá. A gente tem aqui misturado distribuição de frequência, probabilidade, noção básica de estatística, tudo isso a gente tem aqui nesse conceito de análise combinatória. A gente, de vez em quando, a gente se depara com análise combinatória e nem nota. Quando se vai fazer uma tabela de jogos, falamos inclusive sobre jogos de futebol na aula passada, um um grupo de 20 times que disputam entre si, indo e vindo, a cada ida, a cada turno, um time joga 19 vezes. Obviamente, porque ele não joga contra si próprio. E se tem ida e vinda, ele vai ter 19 mais 19. 19 num turno, 19 no outro. 38 jogos. Quando a gente pensa nisso, a gente está pensando também no que é análise combinatória. Nem sei se todos os meus 9 alunos aqui presentes, 8,
temos também a nossa professora tutora. Então, todos os 8 alunos aqui presentes, se vocês acompanham o futebol, mas o exemplo é mais que presente, inclusive que hoje pode sair o campeão brasileiro de futebol. Nem sei onde vocês estão, mas certamente quem é do Rio e quem é de São Paulo está aí mais antenado. A probabilidade de estar antenado em resultado de futebol é bem maior. Então, quando a gente pensa essas combinações, a gente está fazendo, sim, análise combinatória. Então, aqui tem um exemplo clássico de análise combinatória. De quantas maneiras diferentes podemos escolher duas pessoas num grupo de 4 pessoas? Vamos supor uma disputa de dominó, para também continuar dentro da teoria dos jogos, que foi a aula passada. Então, quantos jogos vai ter? Eu tenho 4 competidores. Se bem que aí, dominó, a gente gosta mais de jogar de 4 pessoas, mas vamos supor que sejam 1 contra 1. E aí, eu vou ter. Como é que eu vou saber essa combinação? E aí fica fácil resolvendo pela fórmula de análise combinatória. A fórmula de combinação é dada por combinação de N, que é o número total de elementos, no nosso caso 4, com K, que é o número de elementos a serem escolhidos, que nesse caso é 2. Joga 1 contra 1, ou no caso de uma arte marcial, luta 1 contra 1. Quantas lutas eu vou ter? Como é que eu vou descobrir quem é o campeão? Então, vamos ver na fórmula, com esse dado pequeno, quantas combinações eu posso ter. E de posse dessa fórmula, e observando esse dado, esse exercício com números pequenos, a gente pode fazer a quantidade de análises combinatórias que a gente quiser. Então, C, a combinação de N com K, o número de elementos com o número de elementos a serem escolhidos. Combinação de N com K é igual a N fatorial. Ou seja, N fatorial vai ser eu fatorar o meu número de elementos. Eu tenho 4. Eu fatorar 4, eu vou ter 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Simples assim. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Professor, como é que eu vou fazer o fatoramento de um número bem grandão? Gente, nessa hora a gente tem o Excel, que a gente pode pedir essa fórmula, fazer a multiplicação de 1 a 1. Isso é fácil. E aí, esse n fatorial dividido por, está aqui na fórmula, k fatorial, ou seja, 2 fatorial multiplicado por n menos k, também fatorial. Se alguém até agora não está entendendo, não fala agora. Vamos colocar os números e depois, caso alguém não esteja entendendo, a gente repete, tá certo? Ora, eu tenho a combinação de 4 com 2. Então, eu vou ter no numerador 4 fatorial. No denominador, 2 fatorial, obedecendo a fórmula, vezes 4 fatorial, 4 menos 2, e o resultado de 4 menos 2, fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Certo? Então, eu vou ter aí o número 24 no numerador. Professor, e se fosse um número bem grandão? A gente tem na matemática, perdão, na calculadora financeira, na calculadora científica e na fórmula do Excel, a gente tem como achar esse número. E se eu não souber? Se eu não souber, primeiro, pode pedir o auxílio luxuoso na internet. E se não tiver internet, sai multiplicando 1 por 1. Aí não tem outro jeito. Pois bem, então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24 de novo. Então, 24 lá no numerador. Vamos para o denominador. 2 fatorial é 2 vezes 1, vezes
o resultado de 4 menos 2 fatorial. O resultado de 4 menos 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, no denominador, eu tenho 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1, obedecendo a fórmula. E aí eu vou ter 2 vezes 1, 2, vezes 2, 4, vezes 2, 1, continua 4. 24 dividido por 4 igual a 6. Bom, dado esse exemplo clássico, alguém não entendeu, não precisa ter vergonha. Esse é o momento de abrir o microfone, esse é o momento de escrever no chat. Não é o momento criticar após a aula. Esse não é o momento. Então, vamos lá. Se alguém não entendeu e quiser ficar calado e não estiver conseguindo nem abrir o microfone, nem, é, e nem escrever, fala com a tutora. Se ela não souber comunicar a vocês, não tiver como comunicar a vocês, ela fala comigo, não tem problema. Bom, boa, Josi. Obrigado pela sinceridade. Não entendeu. Esse é o momento da gente fazer esse tipo de comentário. Vamos lá. Vou voltar para a fórmula. Eu tenho uma combinação de 4 pessoas, 2 a 2. O que é que eu quero? Quantas maneiras diferentes? Eu posso escolher 2 pessoas de um grupo de 4. Eu tenho uma pessoa chamada A, uma pessoa chamada B, uma pessoa chamada C e uma pessoa chamada D. 4 pessoas. Então, o que é que eu quero saber? Quais são os grupos de 2 a 2 que a gente pode fazer? Estou repetindo, Graça. Obrigado por ter dito que não entendeu na hora. Beleza. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter um jogo ou uma luta entre A e B, uma entre A e C, uma entre A e D, uma entre B e C, uma entre B e D e outro grupo chamado C e D. É isso que eu quero. Aqui é fácil da gente observar, porque a combinação é pequena, 2, e a quantidade de pessoas também é pequena, 4. Então, de cara, a gente já sabe. Eu vou ter os grupos A com B, A com C, A com D, B com C e B com D. E C com D. Acabou. Não tem mais. O que eu quero é isso. Às vezes, para os meus alunos de matemática financeira, eu digo assim: não vamos ter medo da matemática, vamos ter medo do português. O que é que eles querem? Né? Então, aqui, o que é que eles querem? Quais são as formas de eu combinar esses 4, 2 a 2, tá? A, B, C e D. Eu podia fazer dessa maneira simplória que eu já falei para vocês, mas vamos respeitar a fórmula. A fórmula diz o seguinte: que a combinação de N, que é o número total, 4, com K, que é o número de elementos que eu estou pedindo, 2 a 2, a combinação de N com K, eu vou chamar de uma fórmula. N fatorial. N fatorial, eu pego o número e multiplico por todos os números que compõem ele. Eu não cheguei em 4. Para eu chegar em 4, eu tenho 1, 2, 3 e 4. Para eu chegar em 4, eu tenho 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou multiplicar 4 por 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicar com 1 também não adianta de nada. Multiplicado por 1 é ele mesmo, certo? Então, a fórmula está aqui para vocês. N fatorial, a barrinha significa dividido por. N fatorial é o numerador dessa divisão, dessa fórmula. N fatorial dividido por K fatorial. K é 2. Aí fica mais fácil ainda. Que eu fatorar 2 significa, para eu chegar em 2, eu tive 1, 2. Então, eu vou multiplicar somente 2 vezes 1. E qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo, 2. Pronto. A fórmula no numerador, perdão, no denominador, ela também pede, além do K fatorial,
que isso seja multiplicado por n menos k. N está aqui na frente da gente, é 4. K também está aqui na frente da gente, é 2. N menos K, 4 menos 2, dá 2. Então, eu vou ter, na parte de cima da divisão, no numerador da divisão. Observem que essa barrinha na transversal é um sinal de divisão. Então, eu tenho o n fatorial. N é 4. Vamos fatorar 4? 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24 mesmo. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, no numerador, eu vou ter 24. No denominador, eu vou ter k fatorial, é 2 vezes 1, multiplicado por n menos k fatorial. N menos k, 2. 2 fatorial é 2 também. Então, vamos observar isso agora com números. Olha, o que eu já falei está aqui em números. A combinação 4 a 2 é 4 fatorial dividido por 2 fatorial multiplicado por 4 menos 2. 4 é a quantidade de termos e 2 é como eu quero combinar. Subtraio de 4 o número 2. Então, no denominador, eu vou ter 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Então, eu tenho no numerador 24. Eu fatorei o número 4. No numerador, perdão, no denominador, na parte de baixo da nossa divisão, eu vou ter 2 vezes 1, que é 2, eu estou fatorando 2, vezes 2 vezes 1 novamente. Por quê? Porque eu tenho que multiplicar por 4 menos 2. A quantidade de números pelo grupo que eu quero, 2. Então, eu tenho 4 menos 2. Por isso, eu tenho 2 fatorial, 2 vezes 1, e o resultado desse parêntese é 2 novamente, 2 vezes 1. Então, 2 vezes 1, 2, vezes 2, 4, vezes 1, 4 novamente. E tenho 24 dividido por 4, que é igual a 6. Então, eu vou ter 6 combinações. Sem medo de ser feliz. Alguém ainda continua sem entender? Diz aí que a gente repete, a gente faz aula extra, não tem problema. Vamos lá. A gente aqui vive um ambiente democrático, a gente não tem problema. Vamos lá. Josi clareou. Maria das Graças, por favor, diz aí. Maria das Graças, escreve aí, por favor. Irmã Diana, sim, que coisa boa. Maria das Graças, ok? Então, vamos dar continuidade, na verdade, na conclusão do que a gente trabalhou até agora, né? Portanto, existem 6 maneiras diferentes de escolher duas pessoas de um grupo de 4. As combinações possíveis são A e B, A e C, A e D, B e C, B e D, com C, C e D. Pronto. Então, a gente, além de, pela fórmula, descobrir quantas maneiras existem, a gente também descreveu quais são essas maneiras. Obviamente, se eu colocar uma questão de 100 pessoas e grupos de 4, aí vai ficar muito mais difícil da gente enumerar as possíveis combinações. Porém, a gente chega ao valor utilizando, aplicando na fórmula. Bom, e agora a gente vai conversar sobre os números índices. A gente até ouve falar essa expressão, números índices, mas a gente tem na vida da gente
números índices que fazem parte da nossa intimidade. Então, já já a gente vai ver exemplos práticos de números índices, sem precisar usar tanta fórmula, tanta conta, certo, gente? Então, se as variações medidas são as correspondentes, por exemplo, a preços, o número índice de preços deve ser estipulado com tudo que pareça com preço. Então, como acontece em outras variáveis, tudo parecido com preço. A taxa de câmbio, a taxa de juros, os salários, a renda, o que o governo arrecada e assim por diante. Tudo referente a preço. Então, pega-se uma média desses números que compõem essas variações e eu indico um número índice. Agora, não é assim no oba-oba, no acaso. Eu vou dizer, meu número índice de determinado assunto, determinado termo, o produto interno bruto é um número índice, por exemplo, é composto disso, disso e disso. Tem que haver transparência para eu trabalhar com um número índice. O importante é a gente entender, é uma média de variações relativas dos números que compõem aquele valor. A partir de agora, a gente vai falar melhor sobre números índices e a gente vai entender até mesmo que a gente vai falar, por exemplo, de PIB, Produto Interno Bruto, que a gente ouve tanto falar no noticiário econômico. Ontem saiu o PIB do terceiro trimestre da economia brasileira. Não sei se vocês viram aí nos noticiários. Se as variações medidas são correspondentes a quantidades, agora a gente não está falando mais de preço, o número índice específico deve ser estipulado, por exemplo, considerado ao quanto uma quantidade de produção industrial, que é do setor secundário, agrícola, que é do setor primário, das exportações e das importações, que é aquilo que se vende para o exterior e aquilo que se compra do exterior. Então, eu estou falando aqui de quantidades. Então, se eu quero fazer um número índice relativo a quantidades, eu posso, por exemplo, utilizar esses componentes. Aqui só um conceito histórico dos números índices. São medidas estatísticas frequentemente usadas para grupos de variáveis relacionadas entre si. Eu não posso pegar produção industrial com preço do produto agrícola. Não tem nada a ver. Produção industrial eu poderia comparar com a produção do setor agrícola. Tudo bem. Eu não posso juntar quantidade com preço, quilo com real, tonelada com dólar. Não. Eu tenho que ter tudo na mesma unidade. E obter um quadro simples e resumido das mudanças significativas em séries de dados. Preço de bem e serviço, quantidade de produção, rendas, índices e assim por diante. A gente está conversando aqui de uma metodologia estatística idealizada para comparar quantitativamente as variações de um fenômeno complexo no tempo ou em outras situações diversas. O produto interno bruto do terceiro trimestre do Brasil foi divulgado ontem pelo IBGE. Olha aí, uma situação de tempo. Terceiro trimestre do ano de 2024. Agora vamos lá. Os números índices simples. Só um objeto é averiguado. Por exemplo, numa análise de inflação de um produto em um determinado período de tempo. Então, eu tenho como saber a inflação, perdão, a colaboração para a inflação do preço do feijão. De vez em quando a gente ouve dizer assim, no primeiro trimestre a inflação tem um viés para cima em função dos materiais escolares.
Então, eu estou falando do peso de material escolar no cálculo da inflação. Apenas um componente da formação da inflação. Houve sobre, uma super safra de soja e isso colaborou muito no valor das exportações. Eu não estou falando das exportações como um todo, eu estou focando a soja dentro das exportações brasileiras. Então, aqui eu tenho um número índice simples. E aí, o composto. Quando um grupo de artigos é avaliado num determinado espaço de tempo. E aqui a gente tem a variação da cesta básica em um ano. A cesta básica, a gente sabe que são produtos que compõem a, os produtos de subsistência, de sobrevivência de uma família. Então, ali estão os produtos da cesta básica, só aquilo. E não é só de cesta básica, não é só da pesquisa sobre esses preços de cesta básica que a gente calcula, por exemplo, a inflação. A inflação é muito mais que cesta básica, salvo engano, mais de 400 produtos e serviços diversos e obviamente, a cesta básica, no cálculo da inflação, tem um peso muito mais relevante. Aqui apenas um dado muito importante, está lá no nosso e-book, a gente tem que saber fazer essa diferenciação. Índice de indicador. O indicador é um parâmetro selecionado, considerado isoladamente, em combinações com outros, para refletir sobre condições dos sistemas em análise. O índice já é um refinamento. O índice deve servir como instrumento de tomada de decisão e previsão e é considerado um nível A superior, como eu falei no início, um refinamento, um nível superior da junção de um jogo de indicadores ou de variáveis. A gente agora vai olhar para a macroeconomia para entender, com certeza, o principal agregado macroeconômico, o número índice, que é a estrela da macroeconomia, o Produto Interno Bruto, o PIB, que foi tão comentado ontem nos noticiários econômicos. Então, a macroeconomia é o estudo da economia como um todo, explica mudanças econômicas que afetam as famílias, empresas e mercados simultaneamente. E agora a gente vai olhar a formação do PIB sob dois prismas: o prisma da produção e o prisma do consumo. Aqui um chavão, um termo repetido para a definição de PIB. Todo livro básico de macroeconomia tem praticamente esse mesmo conceito, que diz que, sob a ótica da produção, o PIB é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um país ou região em um dado período de tempo. E aí vocês notaram que eu saí fatiando essa definição. E aí, a partir de agora, a gente vai analisar trecho a trecho para entender bem direitinho como se forma esse número índice. O PIB, ele é a soma de vários tipos de produtos em uma única medida. Então, eu posso ter... Oba, chegando mais gente em sala de aula. Deixa eu ver quem foi. Nem notei, nem notei quem foi, mas seja quem foi, sejam bem-vindas. Então, agora temos 11 alunos em sala de aula. Deixa eu procurar aqui um detalhe que eu gosto de usar nos meus exemplos, mas eu acho que eu não estou achando. Deixa para lá. Bom, eu tenho um carro que pode custar aí em, em mais de 100 mil reais e eu tenho um lápis. São valores diferentes, mas eu trago tudo para uma única medida de valor. É isso que diz que é o valor de mercado.
De todos. Ah, professor, é claro que é de todos, né, professor? Não, gente. Tem produtos e serviços que não dá para fazer essa conta. O PIB, por motivos óbvios, exclui produtos de difícil mensuração. O contrabando. Contrabando é uma importação ilegal. Então, dentro da ilegalidade, a gente não conta. As drogas ilegais, novamente. E olha que o mundo das drogas envolve, roda muito dinheiro, emprega muita gente, mas como é ilegal, a gente não tem como contabilizar. A agricultura de subsistência. Plantei, colhi e comi. Foi ao mercado? Teve valor? Não. Então, não entra no cálculo do PIB. O PIB são os bens corpóreos, o lápis, o carro, a roupa, tudo que tem substância, e os incorpóreos. Essa aula que eu estou ministrando para vocês agora vai entrar no PIB do terceiro, do quarto trimestre de 24. Os transportes, as consultas médicas, a hospedagem, assim por diante. Então, são bens e serviços. Finais. Vamos prestar atenção agora. Muita atenção. Então, o bem final é tudo aquilo que compõe o que foi produzido. Então, quando eu comprei esse headset, esse fonezinho de colocar no ouvido, sai danado. Eu comprei dentro de uma caixa. Essa caixa compõe o valor do que foi produzido. Dentro dessa caixa tem a outra metade da caixa e dentro da caixa eu tenho um suporte onde aqui é que vai estar o meu headset. Que, por sinal, eu posso chamar também isso aqui de outra caixa, o carregador, mas também é outra caixa. Então, eu tenho uma caixa, outra caixa, outra caixa. E, finalmente, eu tenho o fone de ouvido que está aqui dentro. Olha ele aqui. O que eu comprei foi isso. O que me interessa é isso. Mas o bem final é tudo o que compõe. É uma caixa, outra caixa, é tudo. Então, esse é o exemplo que eu tenho aqui na minha mesa. Mas, por exemplo, quando a gente compra um carro, a gente não compra, quando compra um carro zero na concessionária, o que foi produzido naquele ano. Então, eu não estou comprando separado 5 pneus, uma bateria, um volante, um motor. Não, eu estou comprando um carro. Agora, ali eu tenho um bem final, chamado carro. Agora, daqui a 2 anos, a bateria vai sair da garantia, com certeza, sempre sai. E aí, o que é que vai acontecer? Eu vou telefonar para uma casa de baterias, vai vir um motociclista e trocar a minha bateria, obviamente eu pago. Na hora que eu paguei, aquela bateria, aquilo sim é um bem final. A que veio no carro estava compondo aquilo que foi produzido e eu comprei. A bateria saiu da garantia, pifou. 2 aninhos de garantia. Agora, eu comprei uma bateria nova. Aquela bateria é um bem final. Entenderam esse exemplo? Entenderam o exemplo do fone de ouvido? Diz aí, gente, por favor. Isso é muito importante. Cadê vocês? Graça entendeu, que bom. Certo. Ok. Vou fazer a opinião de Graça, a opinião de todos. Beleza, José? Enildo, que bom. Então, se a gente contasse a bateria lá na fábrica de bateria e a bateria dentro do carro, eu estaria contando em duplicidade. É por isso que a gente tem de falar somente sobre o bem final. Ora, o cálculo é feito em cima de um país ou de uma região. Então, eu vou fazer a pesquisa em cima de uma limitação regional em um dado período de tempo. Eu até falei, ontem saiu o PIB do terceiro trimestre brasileiro. A gente calcula, o IBGE calcula o PIB em 4 trimestres. 4 vezes 12 vai dar
Perdão, 4 vezes 3 é que dá 12. Então, ao final do cálculo do quarto trimestre, eu tenho o PIB de um ano. O cálculo do trimestre, normalmente, sai ou no fim do segundo mês posterior ou no início do terceiro mês posterior. Por isso que ontem, dia 3, é que saiu o PIB do terceiro trimestre. E se a gente for procurar ver no calendário quando vai ser o PIB do quarto trimestre de 24, se vocês forem olhar no calendário de 25, vocês vão ver que o PIB de 24 vai sair em pleno carnaval. Eu, como economista e como admirador do carnaval, eu já percebi isso. E olha, eu nem sei, eu nem perguntei aqui no início da aula onde é que vocês estão, para quem está aqui no estado de Pernambuco, especificamente na cidade do Recife. Nós vamos ter uma semana de carnaval, porque o carnaval na cidade do Recife começa na quinta, a quarta-feira de cinzas vai ser dia 5 de março, e o dia 6 de março é feriado em Pernambuco. Não vai se trabalhar no dia 7, a sexta-feira, que imprensado gigante, sábado e domingo, 10 dias de feriado, e ninguém vai nem olhar para o valor do PIB. Brincadeira, gente. Isso tem que ser levado muito a sério. Eu que estou levando da brincadeira. Bom, agora a gente olha pelo lado do consumo. Vimos pelo lado da produção. Então, o PIB vai ser a soma de quatro componentes. Estou chamando aqui na nossa fórmula PIB de Y. E os componentes? Consumo. Os livros chamam consumo das famílias, mas eu prefiro falar consumo das pessoas. Os investimentos, as compras do governo, aqui representado pela letra G, e as exportações líquidas. Então, aqui a gente tem essa fórmula e vamos conversar sobre cada um separadamente, observando que, junto às exportações líquidas, eu coloquei um asterisco. Quando a gente chega lá, eu volto para dizer por que tem um asterisco ali. O consumo das famílias são as despesas, os materiais duráveis e os não duráveis. Tudo que a gente compra para sobreviver. A feira nossa de cada mês, os eletrodomésticos que a gente compra, e puxando a sardinha para minha brasa, uma aula, um EAD da Uninasal, também é consumo da família, bens e serviços. Investimento, todos os bens de capital. O que eu tenho, as máquinas que eu tenho que vão me ajudar a fazer dinheiro. Os estoques relacionados aos equipamentos de capital e as estruturas, os pallets, as estantes, tudo aquilo que eu posso estocar. E aí eu vou ter que incluir a compra de imóveis residenciais pelas famílias. Então, a família está comprando para consumir. Imóvel é um investimento e não consumo. Que pena, irmã. Tem que sair. Ok. Bom, uma coisa muito boa aqui no nosso EAD é que a gente fica com as gravações. Então, mesmo quem falta, eu até mudei de horário 2 vezes, peço desculpa a vocês, mas isso é permitido. É, E aí, as gravações estão lá. Na aula passada mesmo, só tinham 2 pessoas em sala de aula. Assista a gravação, tá, irmã? Bom, até mais. É, E aqui tem um trator. Ninguém compra um trator para uso próprio. A gente compra um trator para é, trabalhar numa construção, compra um trator para no, na, na agricultura, não compra para passear na rua. A compra de uma casa própria, acabei de mostrar, e aqui as estruturas. São exemplos de investimentos. As compras do governo. Tudo que o governo gasta. E aqui eu não quero nem falar se ele gasta certo ou se ele gasta direito, eu não quero nem conversar sobre isso para não ter polêmica, mas tudo que ele gasta e tudo que ele paga
aos contratos e aos funcionários dele, o governo. Aqui a gente tem a lei de licitação, que, por sinal, não é mais essa. Entrou uma lei de licitação nova, é a Lei 1433 de 21. E aqui o dinheiro aí simbolizando o salário dos servidores públicos. Exportações líquidas. Aqui que a gente tem que ter uma observação. Exportação, tudo que a gente vende lá para fora, tudo que eles lá fora compram da gente. Importações, tudo que a gente compra deles lá. E o asterisco é o seguinte: é exportação menos importação. Exportação líquida é exportação menos importação. Então, se a exportação for menor que a importação, o valor de exportação líquida vai ser negativo. Ah, professor, mas o senhor não disse aqui que é tudo positivo? É tudo positivo. Mas se o resultado de exportações líquidas for negativo, é mais com menos que dá menos. Então, todo cuidado é pouco lá em exportações líquidas. É simplesmente jogo de sinais. Aqui um exemplo, aqui na região metropolitana do Recife, temos o Porto Recife, que é um porto importador, e temos no Cabo e em Ipujuca o Porto de Suape, que é um porto tipicamente exportador. Bom, o PIB tem o seu valor absoluto, o PIB brasileiro atualmente anual está perto dos 10 milhões, 9 milhões, 10 milhões, perdão, trilhões, trilhões, é na casa dos trilhões, como está aí na última frase desse nosso 34º slide, é na casa dos trilhões, 9 trilhões, 10 trilhões, o PIB mensal, 2 trilhões trimestral, 2,5 trilhões, 3 trilhões, é tudo na casa dos trilhões. Aqui uma variação do PIB nos últimos anos. Obviamente, não tem o ano de 24, porque ainda não encerramos o ano de 24, e o PIB de 24 só vai sair lá para março de 25. Esses números, às vezes, são reajustados. O IBGE, muitas vezes, ele reajusta o cálculo do PIB, então, de vez em quando rola esse tipo de reajustes. A gente vê os dois crescimentos não positivos. Não é que o PIB foi negativo, não. O crescimento do PIB foi inferior ao ano anterior. Deixar isso aqui bem claro. O crescimento do PIB nesses 2 anos do governo Dilma, 15 e 16, foram negativos. Época de recessão e, muito provavelmente, uma das causas da queda da presidenta Dilma. No ano de 20, um crescimento negativo também, em função da recessão econômica mundial causada pela necessidade de isolamento social da Covid-19. Bom, aqui é somente um comentário. Se a gente supor que o PIB em 19 foi 100, então, ó, o PIB aqui em 19, antes desse menos 3,3, vamos supor que ali é 100. Ele não cresceu, ele caiu em menos 3,3, que eu aqui arredondei para 3,5, para a gente ter um número mais, menos quebrado. Então, ele ficou 100 menos 3,5%, o número absoluto foi menor que 100, o do ano anterior, que a gente está chamando aqui de 3,5, 96,5 em 20. O número absoluto seria 96,5. E aí, eu parto de 96,5 em 2020 e vou olhar um crescimento grande em 21. Gente, quando a base é pequena, um crescimento grande não tem tanta relevância, porque a base estava lá embaixo. Então, eu vinha de um número bem menor.
os números anteriores. E aí eu até, vamos voltar para cá, arredondei para 5, tá? Então, 96,5 mais 5%. Então, se eu faço essa conta, eu chego em 101, alguma coisa. Aí observem que, em termos absolutos, de 19 para 21, eu cresci menos de 2%. Menos de 2%. Porque eu trabalho com valores absolutos. Aqui, então, ficou essa suposição. Aqui é mais uma justificativa para dizer quão importante é a economia dentro de uma sustentação de governo, e dizer, eu acabei de falar que foi por isso que a Dilma caiu, né? Aqui, a historinha da eleição do Bill Clinton. O George Bush estava com a popularidade lá em cima, mas ele gastou dinheiro com guerra. As contas do governo estavam lá embaixo. E quando o pessoal da campanha se reuniu, disse: gente, tá difícil, como é que a gente vai ganhar essa eleição? Aí o marqueteiro disse: é pela economia, estúpido. Porque se fosse pelo carisma do Bush, ele ganharia a eleição. Se fosse pela popularidade, ele ganharia a eleição. Mas como a economia estava lá embaixo, foi aí que o marketing investiu, ele quebrou o nosso país com guerras e o Clinton foi eleito presidente da República. O PIB per capita é somente a divisão da renda pelos habitantes. Isso é o PIB per capita. Dividindo o PIB do número de habitantes, perdão, dividindo o PIB tá pela aí, desculpe, pelo número de habitantes, a gente tem um PIB per capita. PIB nominal é a preços correntes, PIB real elimina efeitos da inflação. Eu não sei se vocês notaram, eu estou correndo um pouquinho para a gente poder comentar sobre todos os slides antes das 18h30. Eu vou ter aula às 19 horas e provavelmente vocês também podem ter aula às 19 horas. Índice de preço ao consumidor é outro agregado macroeconômico, é outro número índice que a gente ouve bastante. Eu estou pegando da teoria e trazendo para a prática o assunto do quarto capítulo, tá, gente? Não estou enchendo vocês com números na aula de hoje, só lá no início. Bom, mede a inflação de preços de um conjunto fixo de bens e serviços, componentes das despesas habituais das famílias. A pesquisa em cima de famílias de 1 a 40 salários mínimos nessas regiões metropolitanas e no Distrito Federal e no município de Goiânia. É, ainda sobre o IPC, perdão, eu tenho aqui o IPCA e agora somente o IPC, famílias de 1 a 20 salários mínimos, restrito ao município de São Paulo. Diga-se de passagem, o município de São Paulo tem 20 milhões de habitantes, salvo engano. Se tem alguém de São Paulo, eu errei. Salvo engano, é a região metropolitana de São Paulo, só o município de São Paulo tem 20 milhões de habitantes. 20 milhões de habitantes é 10% do Brasil, é uma boa amostra o que a gente tem aqui. O que é que se analisa no IPC? 8 classes: a alimentação, a habitação, o vestuário, a saúde, cuidados pessoais e educação, leitura e recreação, transportes, despesas e comunicação. Obviamente, um índice como alimentação vai ter um peso bem maior como que leitura e recreação. Então, são valores ponderados. O principal uso, ele é um índice referência para avaliação de poder de compra do consumidor. Aqui a gente tem
alguns conceitos que estão no quarto capítulo do nosso e-book que mais pertencem à econometria. Mas vamos lá. Só um detalhezinho, um livro de introdução à econometria, como o Gujarati, ele é um livro introdutório à ciência da econometria, que tem umas 800 páginas. Mas vamos lá. O índice de Laspieres é uma média ponderada de relativos para medir a mudança de preços de um determinado conjunto de bens em comparação a um período base. E aqui a gente tem essa fórmula, que não é simples, mas aí eu deixo bem claro para vocês. Na calculadora financeira, na calculadora científica, no simplório Excel que a gente pode ter no celular, a gente consegue colocar números e ter esse percentual. Digo percentual porque eu já estou vendo aqui que é vezes 100 ao final. O índice de Paache é definido como metodologia para calcular a inflação, medindo a inflação, a variação do preço em uma mercadoria em comparação ao ano base. E aqui o histórico do Paache, a fórmula é a soma dos preços observados vezes a quantidade de observação dividido pelo preço básico, multiplicado pela quantidade de observação. Repito, fórmula complicada, mas a gente tem um auxílio luxuoso da calculadora financeira científica e do Excel. O índice de Fisher veio para nivelar os dois. Também conhecido como índice ideal de Fisher, é uma medida que busca corrigir os vieses. Vieses é o plural de viés, distorção, presentes nos dois índices comentados atrás. E aqui está o índice de Fischer, que é calculado a partir da média geométrica entre esses índices, representado por essa fórmula. Índice de Fischer é a raiz quadrada do somatório de Pn vezes Qn, dividido pelo somatório do P inicial multiplicado pelo Q inicial. Repito, fórmula complexa, mas a tecnologia nos ajuda bastante nesse momento. Bom, também é assunto do nosso quarto capítulo, a regressão linear simples. Acredito que todos vocês já devem ter ouvido falar numa expressão tipo ponto fora da curva. Uma regressão linear é exatamente para a gente ver quem é aquele ponto fora da curva. Eu tenho vários pontos e vou tentar fazer, perdão, eu tenho vários pontos dentro de um plano cartesiano e vou achar uma equação que melhor simbolize a média daqueles pontos. E um ponto que tiver lá em cima, ou lá embaixo, ou lá longe à direita, ou lá longe à esquerda, é o que a gente chama de ponto fora da curva. A regressão linear é exatamente essa equação que melhor representa aqueles todos pontos. E aí a gente volta lá na primeira aula com as médias. Então, a regressão linear simples está relacionada à equação com apenas um regressor, por isso pode ser chamada regressão linear bivária, um ponto para x, um ponto para y, dessa vez relacionada apenas com a variável x e y. Acabei de falar, né? Eu tenho essa fluência vocabular muito. Tenho essa grande fluência vocabular, e depois aí eu termino me antecipando ao que está escrito nos nossos slides. Seu modelo genérico pode ser visualizado através dessa equação, onde eu tenho uma variável dependente y, y inicial, yi, que vai ser igual
há um termo constante do intercepto, que é um beta zero. Se esse termo é constante, a gente observa que isso aí seria um número inteiro, sem uma variável. Um coeficiente de regressão, um beta um, que aí multiplica por um regressor, por um x. Então, eu teria 5 mais 2x, ou seja, um termo independente com um termo associado a uma incógnita, beta x. O x é o regressor que indica os dados pertencentes aos indivíduos de um mesmo período temporal. Eu também tenho que colocar na minha equação um termo de erro, para mais ou para menos. E aí lá vem, ó, o Gujarati, econometria concentrada na veia. E o Gujarati, ele faz uma demonstração de médias de idades, perdão, de alturas de filhos com pais. Então eu tenho vários pontos dentro de uma representação cartesiana. No eixo vertical, eu tenho a altura dos filhos, e aqui eu só entro a média de um cidadão. E no eixo horizontal, eu tenho a altura média dos pais. Então, eu entro com dois indivíduos, com a média da altura de dois indivíduos. E aí, o exemplo que Gujarati traz, que está no e-book, é exatamente esse que está aqui. Vamos tentar entender o que é isso. Nessa linha azul, nesses pontos representados pela letra X a partir do 1,5, aqui eu tenho um casal que a média de altura deles é 1,50 m. Ela tem 1,45 m, ele tem 1,55 m. A média deu 1,50 m. Então, eu observo que eu tenho uma média de alturas. E, perdão, uma quantidade de alturas. E tem um termo médio, um X, que está circulado. Marquei ele, marquei esse ponto. Eu tenho acima do 1,65 uma outra série. A média está lá circulada. Acontece o mesmo com 1,77 de média e com 1,90 de média. Que casal alto, hein? Ele deve ter 2 metros, ela 1,80, e tem todas essas possibilidades aí. Observem no canto superior, perto do 1,90, que o X circulado significa o valor médio. Então, eu ligo todos os valores médios. Esse segmento de reta é uma equação de primeiro grau, que é exatamente a minha regressão, ou seja, uma regressão linear. Eu tenho uma equação de primeiro grau simples. A gente vê esse nome assim, que danado é isso? Como isso é difícil? Não, está aqui, gente. É simples. A gente que às vezes bota barreiras para e diz assim: eu não quero entender, ou então eu quero complicar, tá? E é para essas pessoas que criam barreiras que eu quero falar no final da nossa aula. Gente, é tudo muito simples. Não dá para a gente colocar complicação aqui na nossa matéria. É tudo muito fluido, é tudo muito simples. Citando aquele ex-presidente, é tudo dentro das quatro linhas. É tudo dentro das quatro linhas. Então, eu espero que vocês aproveitem o que foi ministrado, os 8 alunos aqui presentes e todos aqueles que estão assistindo a nossa gravação. Persistindo alguma dúvida, fala com a nossa tutora Aline. Estás aqui? Tá, a Aline está aqui ainda. Obrigado pela presença, Aline. Obrigado a todos vocês, meus alunos, minhas alunas. E se persistir alguma dúvida, fala com a Aline. Se a Aline tiver dúvida ainda, a Aline é uma profissional da área. Se ela ainda tiver dúvida,
fala comigo, a gente fala com vocês, a gente está aqui para ajudar até quem quer complicar. Ok, gente? Então, me despeço aqui de vocês. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela participação. Valeu. Espero que todos aproveitem bastante o aprendizado daqui da nossa disciplina e tenham um bom Natal e um feliz Ano Novo. Tchau, tchau, gente. Obrigado a todos vocês.